Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Sexto OS, o último no caso, né? Estamos finalizando esse quadro do PIBID-JM que surgiu com a melhor das intenções, que é ajudar você a se preparar para o vestibular. A resolução de questões é muito importante, principalmente nessa reta final. Logo, fique comigo até o final desse vídeo. Se possível, dê uma olhadinha no restante dos vídeos já produzidos no canal, que eu tenho certeza que vai ajudar muito você nessa reta final de preparação. Sem mais enrolação, vamos seguir aqui com esse vídeo. A primeira questão, a gente vai resolver hoje as questões do vestibular da UES, como do restante da série dos vídeos já produzidos. Primeira fase, nesse vídeo terão questões de química, tanto da primeira fase quanto da segunda fase. Vamos seguir. A questão 1, ela diz o seguinte: o tereftalato de dimetila, DMT, é amplamente utilizado na produção de polietileno tereftalato, PET, que é usado na fabricação de garrafas plásticas, de fibras têxteis e de outros produtos. Assinale a opção que apresenta o grupo funcional presente na estrutura do composto. A questão deu um composto, aqui embaixo nas alternativas temos as opções, os possíveis grupos funcionais que fazem parte dessa estrutura que a questão deu. Vamos analisar cada um com calma. O ácido carboxílico, será que tem ácido carboxílico aqui? Vamos observar o que é um ácido carboxílico. Um ácido carboxílico é um carbono fazendo dupla ligação com o oxigênio. Em paralelo, ele também faz outra ligação com outro átomo com um conjunto com o grupo hidroxila. Logo, é carbono, dupla oxigênio, ligação simples hidroxila. Essa estrutura, ela se liga a um radical, que é esse Rzinho que vocês estão observando. Mas o que é um radical? Um radical nada mais é do que uma porta, uma região, uma parte da estrutura na qual vão se conectar a possibilidade de outras estruturas, de outras espécies se ligarem. Como a gente vai observar aqui um exemplo prático do ácido carboxílico. Temos essa estrutura aqui, o ácido carboxílico, como vocês podem observar, ele se encontra nessa extremidade, C-O, fazendo uma ligação simples com o hidroxila. Ele está ligado a um radical. O radical aqui nada mais é do que o restante da cadeia, que se vai se ligar à estrutura na qual se direciona a ligação do radical, onde tem um Rzinho aqui do modelo que vocês estão observando. Nessa questão, avaliando a estrutura da questão, pode-se dizer que há a presença de ácido carboxílico? Analisando a questão, a gente não tem a presença de hidroxila na extremidade. O ácido carboxílico, ele sempre vai ficar na extremidade da estrutura, na extremidade da cadeia. Logo, para você analisar se tem ácido carboxílico ou não, é só observar. Tem hidroxila no comecinho da cadeia ou no final? Se tem, vamos suspeitar. Se não tem, não há possibilidade. Então, seguimos nosso bairro. Então, nessa questão, não há presença de ácido carboxílico nessa estrutura. Será que tem éster? O que é um éster? É um carbono fazendo dupla ligação com o oxigênio, em paralelo com uma ligação simples com um átomo de oxigênio. Ele é muito parecido com o ácido carboxílico, mas não é a mesma coisa. A diferença entre eles dois é o seguinte: a gente não tem no éster um hidrogênio se ligando ao oxigênio. Não tem hidroxila, não tem OH, só tem oxigênios e carbono, ao contrário do ácido carboxílico. Logo, aqui no éster temos um carbono fazendo dupla ligação com oxigênio e em paralelo com um átomo de oxigênio. Vocês percebem que aqui temos dois R's. Esses dois R's, eles fazem referência, eles simbolizam a presença de um radical. O que é um radical? É uma outra espécie química que vai se ligar ao meu grupo funcional. Nesse caso, como temos dois de ambos os lados, significa dizer que esse grupo funcional, ele não se encontra presente, né, na extremidade da cadeia, como a gente observou com o ácido carboxílico, que só tinha um radical. Esse tem dois. Por quê? Porque ele vai ter dois ligantes. Logo, se ele tem dois ligantes, ele pode muito bem ficar mais centralizado na cadeia carbônica. Uma aplicação prática, um exemplo prático na estrutura, seria esse composto aqui. Aqui temos localizado nessa região um carbono fazendo dupla ligação com o oxigênio, em paralelo com uma ligação com um átomo de oxigênio. Esse átomo de oxigênio sozinho, inclusive, que não está dentro dessa dupla ligação, ele é um heteroátomo, né? Que ele se encontra dentro dessa cadeia, ele se encontra ligado entre dois átomos de carbono. Aqui temos os radicais, que são as espécies que vão se ligar nesse grupo funcional.
Agora vamos ao que interessa. Nessa estrutura, tem a presença de éster? Sim ou não? Vamos ver. Aqui temos um carbono fazendo dupla ligação com o oxigênio, confere, e fazendo ligação simples com o outro átomo de oxigênio. Temos os radicais, então matamos a nossa questão. É questão de visualização. Química orgânica, visualização. Visualização, exercício e estudar essas fórmulas moleculares e desses grupos funcionais. Aqui a gente já matou a charada. Observar sempre tem um truque na manga. Ácido carboxílico se localiza na extremidade da cadeia. Éster tem 2 radicais, logo ele vai ficar mais centralizado. Ele não tem a presença de um hidrogênio se ligando ao oxigênio da ligação simples com carbono, do mesmo jeito que o ácido carboxílico. Logo, é o éster. A resposta final para essa questão é que o grupo funcional presente nessa estrutura é o éster. Por que não poderia ser cetona? Cetona, ela é uma carbonila ligada diretamente a 2 radicais. Diferente do éster, que se liga a um átomo de oxigênio, pelo menos, se liga a um átomo de oxigênio, no caso, a cetona, ela não tem outro átomo, além da dupla com oxigênio, pertencente se ligando, que faz parte do grupo funcional dela. Ela é uma carbonila C dupla O se ligando diretamente às outras espécies que vão interagir com ela. Um exemplo prático na estrutura é a seguinte, é esse composto aqui. Vocês percebem que o carbono, o C dupla O, ele está se ligando às espécies radicais, que vão interagir com essa estrutura. Percebam que essas estruturas ligantes das laterais, elas estão se ligando diretamente ao carbono. Logo, a gente já identifica que há a presença de um carbonilo. O C dupla O ele está no meio da cadeia. Logo, conseguimos identificar. Nesse composto em si que a questão dá, tem a presença de cetona? Não. Por que não tem a presença de cetona? Vamos observar aqui. A gente tem uma dupla ligação com o oxigênio? Tem. Mas o carbono, além de fazer uma dupla ligação com o oxigênio, ele se liga na lateral com um átomo de oxigênio, com outro átomo de oxigênio. Logo, não é possível que essa questão, que o dado apresentado em formato de imagem nessa questão, seja uma cetona. Logo, descartamos a alternativa. Agora, falando um pouco sobre o grupo funcional éter, a gente pode dizer o quê? Os éteres, eles são compostos orgânicos que possuem um oxigênio ligado a 2 radicais orgânicos. Aí aqui embaixo a gente tem um exemplo prático dessa representação, dessa presença do éter em uma estrutura orgânica. Aqui vocês podem perceber que há a presença de um heteroátomo. Sempre quando você ouvir a palavra éter, já associe, já lembre, heteroátomo. É um oxigênio presente no meio da cadeia. Ele não está fazendo uma dupla, não está fazendo ligação dupla com outros átomos. Ele faz ligações simples de cada lado de sua extremidade, que representa as espécies radicais que estão se ligando a ele. Então, se eu tenho um radical, 2 radicais ligando um radical de cada lado do oxigênio por meio de ligações simples, o oxigênio no meio da cadeia, sendo um heteroátomo, eu digo que eu estou trabalhando com um éter. Porém, nessa questão em específico, não é apresentado uma estrutura que apresenta um grupo funcional éter. Por quê? Porque a gente não tem um heteroátomo. O oxigênio, ele está fazendo dupla ligação. A gente tem uma carbonila aqui com uma carbonila, carbono fazendo dupla ligação com o oxigênio, em paralelo com uma ligação simples de oxigênio, mas a gente não tem um oxigênio sozinho no meio da cadeia. Ou seja, não tem um oxigênio como um heteroátomo entre 2 átomos de carbono. Logo, a gente descarta essa alternativa. Aqui temos uma questão 2 que envolve conceitos básicos de mistura azeotrópica, de mistura eutética e por aí vai. Sejam os gráficos 1 e 2 em que P é ponto de ebulição, PF igual a ponto de fusão, S igual a sólido, L igual a líquido, G igual a gasoso. Com relação aos gráficos, pode afirmar que... Agora vamos analisar os gráficos logo. Temos aqui uma linha reta. Essa linha reta no gráfico, essa constância vai simbolizar que a temperatura não está variando nesse determinado ponto, desses determinados pontos do gráfico, e que, por estar conectado ao PE, significa dizer que o ponto de ebulição ele se mantém constante no
em um determinado período de temperatura. Essa substância ela apresenta uma constância no ponto de ebulição. Ponto de ebulição em temperatura constante. Quando a gente tem um ponto de ebulição em temperatura constante, podemos dizer o seguinte, que a substância que estamos analisando, ela comporta-se como uma substância pura no ponto de ebulição, que a gente já percebeu aqui no gráfico por conta dessa linha, dessa inalteração nesses pontos do gráfico por meio da linha azul. Nesse outro gráfico também temos um ponto de invariabilidade no contexto da temperatura. A temperatura ela se mantém constante, porém, diferente do primeiro caso, ela se mantém constante no ponto de fusão, que é o PF. Quando se mantém constante no ponto de fusão, o que acontece? Ela também comporta-se como uma substância pura. Só que aí que tem um detalhe. Essa diferença do ponto, essa diferença que há justamente entre a invariabilidade tanto no ponto de fusão quanto no ponto de ebulição, é que vai dizer se a minha mistura ela é eutética ou azeotrópica. Quando eu tenho uma constância, apresento constância no ponto de ebulição, eu digo que essa mistura é uma mistura azeotrópica. Quando eu tenho uma constância no ponto de fusão, essa mistura que se comporta como uma mistura, como uma substância pura no ponto de fusão, eu digo que ela é uma mistura eutética. Pronto. A partir daí já temos alguns conceitos que vão nos ajudar a resolver essa questão. Já dei a resposta aqui, mas o importante aqui é entender o conteúdo. Com relação aos gráficos, pode-se afirmar que o gráfico 1 representa o comportamento de uma mistura azeotrópica e o gráfico 2 representa o comportamento de uma mistura eutética. Tudo bem, tá certinho aí. A gente já discutiu sobre isso, a diferença de uma para a outra. Gráfico, a parte B. Agora vamos ver porque as seguintes alternativas elas não podem ser consideradas corretas. B. O gráfico 1 representa o comportamento de uma substância pura. Opa, substância pura. Substância pura seria se os dois gráficos, seria se o gráfico 1, no caso, como ele afirma, não é? Se o gráfico 1 ele apresentasse constância nos dois pontos, tanto no ponto de fusão quanto no ponto de ebulição. E a gente vê que acontece apenas em um caso, ou no ponto de fusão ou no ponto de ebulição, nos casos que a gente analisou aqui no gráfico. Logo, essas substâncias, essas misturas, elas não são substâncias puras, são misturas. E o gráfico 2 representa o comportamento de uma mistura eutética. Ok, tá certo, mas aí errou o restante. Partimos para outra alternativa. C. O gráfico 1 representa o comportamento de uma mistura azeotrópica. Ok. E o gráfico 2 representa o comportamento de uma substância pura. Descarta. Logo de cara, já falamos sobre isso. D. O gráfico 1 representa o comportamento de uma mistura eutética. Errado. E o gráfico 2 representa o comportamento de uma mistura azeotrópica. Errado. Inverteu todo o nosso raciocínio. Então, a charada é a seguinte, a chave para resolver essa questão é a seguinte, o macete é esse. Substância, mistura eutética é constância no ponto de fusão. Mistura azeotrópica, constância no ponto de ebulição. Uma substância, um momento em que é apresentado constância de temperatura, significa dizer que naquele momento aquela substância que está sendo analisada está se comportando como uma substância pura, ou seja, não apresentando variação na sua temperatura por um determinado período de tempo, apenas nesse caso em si, um determinado momento. Resolvida a questão, vamos seguir. Questão 3. Considere a equação não balanceada dada a seguir da combustão da gasolina. Aí tem a reação e tudo mais. Quando se usam 4 mol de C8H18, os coeficientes estequiométricos da equação, respectivamente. Pronto, é uma reaçãozinha de estequiometria. Vamos aprender um pouco aqui. O primeiro passo é reescrever a reação. Você reescreve a título de organização mesmo, para você não se confundir.
Agora vamos seguir. O segundo passo é analisar os dados fornecidos pela questão. Quais são os dados fornecidos? Ele diz que a gente tem 4 mols de C8H18 e relaciona com os respectivos coeficientes estequiométricos. Mas o que são coeficientes estequiométricos, se você tiver dúvida? O coeficiente estequiométrico é um número que indica a proporção ou quantidade de moléculas ou mols de cada substância em uma reação química. Logo, um exemplo que eu tenho aqui é N2, gasoso, mais 3H2, reagindo formando 2 mols de amônia, no caso NH3. Os mols, os coeficientes estequiométricos dessa reação são os seguintes: 1, 3 e 2. No caso, 1 mol de N2, 3 mols de H2 e 2 mols de NH3. São os coeficientes estequiométricos. É o número que fica atrás da substância em uma reação química. Às vezes pode acontecer de eu ter, como vocês podem ver no nitrogênio, quando a gente parte para analisar o nitrogênio gasoso, não tem numeração, mas presume-se, infere-se que tem o número 1 aqui, para designar, para dizer que a gente tem 1 mol para quantificar esse composto que eu estou analisando aqui, para analisar essa substância simples, no caso. Para cada 1 mol de nitrogênio e 3 mols de hidrogênio, se produz 2 mols de NH3, nesse exemplo aqui. Então, acredito que deve ter clareado um pouco essa questão do coeficiente estequiométrico. O terceiro passo é aplicar o método da tentativa. A questão ela apresenta os valores já designados aqui e a gente vai só aplicar e substituir, colocar atrás das substâncias que estão presentes nessa reação química. Na alternativa A, temos o 4, 30, 32 e 18. Vamos fazer o cálculo. 4, no caso do carbono, vamos começar pelo carbono. 4 multiplicado por 8 dá 32. 32 multiplicado por 1 no lado dos produtos, 32 também, temos um átomo de carbono lá. Agora vamos analisar o hidrogênio. O hidrogênio, 4 vezes 8 no lado dos reagentes, 72. No lado dos produtos, vamos lá, 18 multiplicado por 2 eu tenho 36. Aí, opa, já não daria certo, porque o meu objetivo é balancear. Todos os valores, eles têm que corresponderem entre si numa reação química. O valor que eu tenho do lado dos produtos é o mesmo que eu tenho do lado dos reagentes. Agora vamos seguir. Vamos seguir só para vocês entenderem como funciona essa questão do balanceamento. O oxigênio, se eu multiplico 30 no lado dos, olhando para o lado dos reagentes, 30 multiplicado por 2, que é o valor correspondente ao número de átomos presentes nessa reação de oxigênio, eu tenho 60. Já se eu multiplico no lado dos produtos, eu multiplico 32 multiplicado por 2, dá 64, que é o primeiro caso aí, que está perto do dióxido de carbono. Se eu multiplico 18 pelo oxigênio isolado na molécula de água, eu vou ter mais 18 mols de oxigênio. Se eu somo 18 mais 32, eu vou ter 82. Vou ter 82 oxigênios presentes no lado dos produtos, o que não bate de forma alguma com o valor obtido no lado dos reagentes. Então, a gente já descarta a primeira opção. Agora vamos partir para a outra opção. Aqui eu tenho, só muda nessa outra alternativa que o segundo número é o 50 e o terceiro número é o 24. Esses dois números que foram alterados. Vamos calcular aqui. Carbono, eu tenho 32 do lado dos reagentes e 24 do lado dos produtos. Logo, a gente já elimina de cara, para não perder tempo na hora da prova. Se você vê que uma questão já está dando errado desde o início, descarta a alternativa, parte para outra. Logo, vamos continuar. AC. HC já modificou um todo, né? Vamos resolver. Carbono, ok, 32, 4 multiplicado por 8 no lado dos reagentes, C igual a 32. 32 no lado dos produtos, multiplicando um átomo de carbono, eu tenho carbono igual a 32.
Hidrogênio, 4 multiplicado por 18 átomos de hidrogênio, eu tenho 72. 36 multiplicado por 2 do lado dos produtos, que é a quantidade de hidrogênio, eu tenho 72 também. Oxigênio, 50 multiplicado por 2 do lado dos produtos, eu tenho 100. E 36 multiplicado por 1 do lado dos produtos, eu tenho 36, porém eu tenho mais 32, outros 32 átomos de oxigênio na molécula de dióxido de carbono, que é o CO2. Logo, 32 multiplicado pelo oxigênio, que é 2, 64. 64 mais 56, eu tenho um valor correspondente a 100. Esses valores, eles se igualam, eles estão balanceados. O valor que eu tenho do lado dos produtos é o mesmo que eu tenho do lado dos reagentes. Logo, a alternativa correta para essa questão é a alternativa C. Valores iguais de ambos os lados. Correto. Agora vamos para a quarta questão. A substância cuja fórmula estrutural condensada é CH3CH2COOCH3 possui o grupo funcional característico da função? Mais uma questão de química orgânica para a gente resolver. Aqui eu tenho, como na questão anterior, a primeira questão, eu tenho os respectivos grupos funcionais que a questão sugere que talvez seja para essa estrutura que ela aplicou. A diferença é que aqui você vai precisar mexer um pouco nessa estruturazinha que a questão deu. Aí aqui vamos analisar as informações que temos. Grupo funcional, H3, essa é a estrutura, outra estrutura desse composto que a questão me apresenta. Agora vamos estudar esses grupos funcionais com base nessa figurinha gerada a partir, com essa estrutura gerada a partir da primeira estrutura que a questão me deu. Vamos lá. Ácido carboxílico, qual é a estrutura novamente? C fazendo dupla com oxigênio, em paralelo com uma hidroxila ligando a uma radical. Indica que está onde? Ele está onde? Na extremidade da cadeia. Tenho apenas um radical. Poderia ser ácido carboxílico? Será que poderia ser ácido carboxílico? Não poderia. Pela razão de que o que eu afirmei anteriormente, que quando você quer identificar se há a presença de um ácido carboxílico, você precisa analisar se há a presença de uma hidroxila na extremidade dessa cadeia que está sendo analisada. Logo, como não há a presença de hidroxila na extremidade, descartamos essa alternativa. Há a presença de éster? Será que há a presença de éster? Vamos lá. O éster é o quê? Lembrando, o carbono fazendo dupla ligação com o oxigênio em paralelo com o outro oxigênio. Beleza. Ligando a 2 radicais. Vamos analisar aqui. A gente tem, sim, essa estrutura, porque como vocês podem perceber, tem um carbono fazendo dupla ligação com o oxigênio em paralelo com uma ligação simples com outro átomo de oxigênio. E nas laterais temos os radicais correspondentes. Logo, eu posso dizer que nessa questão a alternativa está correta. A alternativa é éster. O éster ele é o grupo funcional presente nessa estrutura que a questão deu. O éster é o quê? Carbono fazendo dupla ligação com oxigênio em paralelo com uma ligação simples com outro átomo de oxigênio. Então, já matamos essa questão. Por que não poderia ser aldeído ou anidrido? Pronto. Vamos analisar a estrutura. O aldeído, por que não poderia ser aldeído? O aldeído é caracterizado pela presença de um carbono fazendo dupla ligação com o oxigênio em paralelo com uma ligação simples com o hidrogênio, ligando a um radical. Essa estrutura é ligada ao radical. Na extremidade comum, é parecido com o ácido carboxílico, porém, é parecido com o éster também, porém, aqui a gente só tem o C dupla O ligado a um hidrogênio e o radical, nada mais. E nessa estrutura que a questão deu, isso não é uma realidade. A gente tem carbono fazendo dupla ligação com oxigênio, mais uma ligação simples com outro oxigênio.
e os radicais, então não é essa a alternativa. Anidrido. É anidrido? Não é. A gente tem aqui 2 carbonos que estão fazendo dupla ligação com 2 átomos, com um átomo de oxigênio cada. Aqui a gente não tem 2 carbonilas, não tem, no caso, carbono fazendo dupla com outro oxigênio 2 vezes seguidas. A gente tem apenas um caso, carbono fazendo dupla com oxigênio e depois faz outra ligação na sequência com um oxigênio, com outro átomo de oxigênio. Então, não é. Não pode ser nem aldeído, nem anidrido. Então, alternativa B, éster. Agora vamos seguir para a 5ª questão. Foi realizada uma experiência de química que envolve a reação química com vinagre e bicarbonato de sódio, cujo procedimento foi o seguinte: em um becker foram adicionados 50 ml de vinagre, em seguida adicionou-se nesse becker uma colher de chá de bicarbonato de sódio. Assim que o bicarbonato de sódio entrou em contato com o vinagre, ocorreu a formação de espuma. Em relação a essa experiência, assinale a alternativa correta. Vamos lá, vamos analisar. A primeira alternativa diz o seguinte: o valor do pH do vinagre é maior que o valor do pH de bicarbonato de sódio. Quanto menor o pH, mais ácido. Quando maior o valor do pH, mais básico uma substância tende a ser. O vinagre, ele não tem um pH alto. Ele não tem um pH maior que o bicarbonato de sódio. Então, essa alternativa ela é falsa. Logo, o bicarbonato de sódio, o NH3, apresenta o pH alcalino, maior que 7, enquanto o vinagre tem o pH ácido, né, que é menor que 7. Então, não é essa a alternativa. O bicarbonato de sódio é uma substância ácida? Não, ele não é uma substância ácida. O NaHCO3 apresenta pH alcalino, é uma base, inclusive, maior que 7, enquanto o vinagre, novamente, possui pH ácido, menor que 7. Descarta também. Os reagentes da reação química são CH3COH, ácido acético, com NH2CO3. Não, também não é isso. É falso. Por quê? Porque os reagentes são CH3COH, vinagre, e NHCO3. Aqui ele pecou na parte do NHCO3, ele colocou NH2CO3. É uma pegadinha, as pegadinhas da UES que você tem que tomar cuidado. Por isso é importante conhecer o estilo de questão. Logo, descartamos essa alternativa. Aqui, os produtos da reação química, a minha última alternativa, né? São CH3CONA, acetato de sódio, mais água, mais dióxido de carbono. Sim, sim. Até porque no enunciado ele afirma, fica algo implícito, que ocorre a formação de espuma. Quando ocorre a formação de espuma de bolhas, está ocorrendo a liberação de algum gás. Logo, essa alternativa ela está correta. A gente tem aqui o produto, né, o NHCO3 e o produto não, o CH3CONA, que é o meu produto, e a água junto com o CO2, com o gás que está sendo liberado nessa reação. Logo, a gente diz que a alternativa D. Partindo para a questão 6. Sejam as afirmações 1, 2, 3 e 4 relacionadas às equações termoquímicas. Vamos seguir. As equações termoquímicas são usadas para representar os processos que envolvem troca de calor, que podem ser endotérmicos ou exotérmicos. A alternativa é verdadeira. Por quê? Porque as equações termoquímicas elas são usadas para avaliar o calor liberado ou absorvido em fenômenos físicos ou químicos. Então, essa alternativa, ela representa justamente a ideia do fundamento da termoquímica, do conceito de termoquímica. Agora vamos para a segunda. Já temos a primeira e já ficamos entre a alternativa A, 1 e 2, e a alternativa C, 1 e 4. Vamos ver qual das duas é a correta.
Nas equações termoquímicas, é importante indicar todos os fatores que podem interferir no valor da entalpia, ou seja, no conteúdo de energia das misturas. Esse é uma afirmação falsa, porque nas equações termoquímicas devem ser estabelecidas as condições em que o processo ocorreu, como a temperatura, estados físicos e formas alotrópicas, ou seja, as condições que possam vir a interferir, né, no conteúdo energético das espécies em questão. Então, falso, já descartamos. Então, aqui, ó, não é a alternativa A. Então, aqui a gente já poderia marcar logo de cara se você estivesse na prova, que no caso seria a alternativa C. Mas vamos seguir para a gente poder aprender um pouco mais. Aqui a gente tem que é falso, que é o aspecto mais importante das equações termoquímicas é a variação de entropia. A entropia é o grau de desordem de um sistema. Logo, não tem sentido para a equação termoquímica que estuda a liberação de energia. A gente está estudando com a liberação de energia, com a variação de entalpia, antes e depois, produtos menos reagentes. Então, não faz sentido que esse aspecto esteja ligado ao estudo de termoquímica. Então, a alternativa, o 3, a afirmação 3 está incorreta. A afirmação 4, nas equações termoquímicas, observa-se que quando um processo é inverso ao outro, o valor da variação de entalpia é o mesmo, porém com sinais opostos. Isso é uma verdade? É verdadeiro. Por quê? Porque quando eu estou lidando com a lei de Hess, né, que é um estudo que a gente realiza por meio da inversão de reação, por meio da eliminação de compostos tanto que se repetem nos produtos e nos reagentes e todo aquele trâmite, fazemos essa inversão da reação, porém, esse valor, o valor da questão numérico, o valor numérico, ele não é alterado ao inverter a reação, só é modificado o sinal. Quando você faz a reação inversa. Logo, podemos afirmar que essa alternativa, que essa afirmação presente na questão está correta. Logo, temos como alternativa correta a alternativa C. Questão 7. Sobre o oxigênio, assinale a alternativa correta. A. O elemento químico oxigênio não possui formas alotrópicas. Logo, é falso isso daqui, né? O oxigênio, ele tem sim formas alotrópicas, porém, um exemplo é o ozônio. O ozônio, ele é um alótropo do oxigênio, do elemento químico oxigênio. Então, a gente já descarta essa alternativa. Caracteriza-se principalmente por formar a molécula do O2, substância simples gasosa que geralmente compõe cerca de 23% do ar atmosférico. Aqui você precisa ter um estudo de química ambiental, com um pouco de biologia e ter uma boa base de pesquisa também, né? A questão das atualidades. Por quê? Porque nessa questão, embora ela apareça certa a alternativa B, mas não é 23% do ar atmosférico que é composto de gás oxigênio, e sim aproximadamente 20% da atmosfera que é composta por esse gás oxigênio. Então a alternativa ela é incorreta, não é? São detalhes que fazem a diferença. Alternativa C. O ciclo do oxigênio garante a disponibilidade contínua desse gás na atmosfera, sendo necessário para a respiração de organismos aeróbicos. Verdadeiro. Verdadeiro por quê? Porque o ciclo do oxigênio, ou o ciclo biogeoquímico do oxigênio, ele refere-se justamente à movimentação desse oxigênio, aos trâmites do oxigênio na atmosfera. Logo, ele passa pela atmosfera, pela biosfera, pela hidrosfera e pela litosfera, garantindo a disponibilidade do oxigênio para os seres vivos e para processos importantes do planeta. Logo, essa alternativa C ela está corretíssima. Agora vamos partir para a alternativa D. A gente já sabe que a C é correta, mas vamos ver porque a D está errada. A principal fonte de oxigênio na Terra é a fotossíntese, realizada pelas plantas, pelas algas e por algumas bactérias,
que convertem glicose, dióxido de carbono em água e oxigênio. Essa alternativa ela está errada porque ela é falsa por conta que a principal fonte de oxigênio do planeta ela é proveniente dos oceanos e advém de quê? Advém de um ser vivo, de uma plantinha, de uma alga, uma microalga no caso, que faz a fotossíntese e a partir daí ocorre a produção de oxigênio, de gás oxigênio. No caso, a alga em questão, a microalga, ela é o fitoplâncton. O fitoplâncton é essa alga que faz a fotossíntese e assim, como ele está presente no oceano, em grandes quantidades, é proveniente toda a nossa reserva de oxigênio, toda a nossa produção de oxigênio para as nossas atividades vitais no planeta Terra. Alternativa C. Oitava. Analise o trecho a seguir e complete os espaços. Aqui é uma questão também parecida com as que a gente resolveu anteriormente. Você resolvendo às vezes resolvendo 3 dessas alternativas, respondendo 3, você consegue responder a questão como um todo. Também chamada de... Aí, vamos lá. Trata-se da energia mínima necessária de um elemento químico. Opa! Aí a gente vai, antes de tudo, vamos lembrar alguns conceitozinhos importantes para o nosso aprendizado para conseguir resolver essa questão. Qual é a diferença o que é eletroafinidade? Eletroafinidade é a mesma coisa que energia de ionização. A gente tem que saber essa diferença para conseguir dar um passo inicial nessa questão. Eletroafinidade nada mais é do que a energia liberada por um átomo isolado no estado gasoso quando ele recebe um elétron, transformando-se em um ânion. Ele vai receber um elétron, vai ficar mais negativo, logo vai se transformar em um ânion. Essa é a eletroafinidade, liberação de energia por um átomo isolado no estado gasoso quando ele recebe um elétron. O que é a energia de ionização? A energia de ionização nada mais é do que a quantidade mínima necessária de energia para remover um elétron de um átomo isolado no estado gasoso. Tem uma diferença, são conceitos parecidos, mas tem a chave aqui para você diferenciar um do outro é a seguinte. A diferença entre os termos é a seguinte. Eletroafinidade, eu quero calcular, quero ver a energia que é liberada por esse átomo quando ele está no estado gasoso isolado. A energia mínima necessária. A energia mínima necessária da energia de ionização é a energia mínima necessária para remover um elétron, ao contrário da eletroafinidade, que é para ganhar um elétron, a energia que é liberada quando ocorre um ganho de elétrons de um átomo isolado no estado gasoso. Aí vamos seguir para a questão. Também chamada de... Trata-se da energia mínima necessária de um elemento químico para se transformar em um ânion. Opa! Ele está o quê? Para se transformar em um ânion, ele tem que receber uma negatividade. Um ânion ele é negativo, ele tem que ficar mais negativo. Se ele está recebendo negatividade, ele está recebendo um elétron. Se ele está recebendo um elétron, logo a gente já faz um nexo. Qual dos dois, de eletroafinidade e energia de ionização, faz referência ao ganho de elétrons e à liberação de energia? A eletroafinidade, não é isso? Então vamos seguir. Vamos seguir para se transformar em um ânion. Ou seja, a afinidade eletrônica indica a quantidade de energia. A quantidade de energia o quê? A afinidade eletrônica indica a quantidade de energia, como a gente acabou de falar. A energia liberada. Ganho de elétrons, a gente vai se preocupar com o que foi liberado a partir desse ganho desse elétron. No momento em que um elétron já falei aqui, recebido, ganhar por um átomo. Observe que esse átomo instável se encontra sozinho em um estado gasoso. Com essa propriedade, ele adquire o quê? Na química, tudo
Tudo, as ligações, as reações, tudo tem a ver com a estabilidade e a instabilidade. Um átomo, ele cede elétrons, um átomo recebe elétrons para ele adquirir estabilidade. Logo, quando ocorre essa questão de um átomo ele se transformar em um ânion, que tem uma carga extra negativa, significa dizer que ele está fazendo isso, que esse fenômeno acontece para proporcionar uma maior estabilidade para o cenário. Logo, estabilidade. Quando recebe elétrons. Em contraposição ao raio atômico, a eletroafinidade dos elementos da tabela periódica. Pronto. Em contraposição ao raio atômico, a eletroafinidade dos elementos da tabela periódica, a eletroafinidade, ela vai acontecer quando você tem uma tabela periódica da esquerda para a direita. Não é? A eletroafinidade é a tendência de você atrair elétrons para si. Átomos menores tendem a atrair elétrons para si. Da esquerda para a direita, eu faço referência aqui dos metais para os ametais. Os ametais são, em sua maioria, são elementos que não são átomos tão grandes, são átomos menorzinhos. Logo, eles têm uma tendência, em virtude do raio atômico ser menor, de atrair elétrons. Logo, a gente diz que a eletroafinidade ela cresce da esquerda para a direita, na horizontal. Já no sentido vertical, quando a gente vai trabalhar com grupos, quando a gente está trabalhando na vertical, a gente diz que os átomos, quando eles vão na tabela periódica no início ficam, de um grupo, na parte superior, ficam os elementos menores, né, os elementos que têm um núcleo mais próximo das camadas de valência. Logo, a força de atração é muito maior para esses elementos. Logo, a eletroafinidade no início de um grupo, na vertical, é bem maior. Quando vai descendo no grupo, os elementos eles vão adquirindo maior formato. E quanto maior o formato, menor a eletroafinidade. Quando eu vou descendo no grupo, vai diminuindo. Entendeu? Se, nesse caso aqui da questão, ele está dizendo de baixo para cima. Se a gente pensar nisso de baixo para cima, os elementos maiores, eles não vão atrair tantos elétrons assim. Logo, eles não vão ter uma eletroafinidade muito alta. Já os menores, que se encontram na parte superior, na parte de cima, eles têm uma maior eletroafinidade. Logo, pode-se dizer que a eletroafinidade na vertical ela aumenta de baixo para cima. Analisando as alternativas, a gente conclui que a alternativa correta é a alternativa D. Eletroafinidade liberada, recebida, estabilidade, cresce e aumenta. Pronto, agora vamos seguir com a questão 9. A questão 9, ela traz um contexto relacionado à teoria atômica. Quando estamos lidando com a questão no vestibular, não precisamos nos deter a tudo o que o enunciado diz muitas das vezes. Muitas vezes você pode apenas ler o comando da questão e a partir do comando você consegue destrinchar, você consegue desenrolar e resolver o que a questão pede. Vamos seguir esse raciocínio e vamos para esse finalzinho da questão. O modelo que determinou a existência de orbitais, que são regiões com diferente probabilidade de se encontrar o elétron, foi o de... Aqui ele dá algumas alternativas. Vamos seguir esse roteirozinho aqui, ó. A gente tem algumas imagens que representam, não são necessariamente, mas representam os modelos que a questão apresenta para a gente nas alternativas e vamos discutir sobre cada um deles. O primeiro que a questão aponta é o modelo proposto por Thomson. O modelo proposto por Thomson, ele imaginava que o átomo era como uma esfera positiva com elétrons espalhados por dentro. Os elétrons eles eram incrustados
nessa esfera positiva, semelhante a um pudim de passas. Esse modelo ele foi importante porque trouxe a descoberta do elétron, mas ainda não havia uma separação clara, como vocês podem perceber nesse esquema ilustrativo, entre núcleo e eletrosfera. Já quando a gente parte para o segundo modelo, que a questão apresenta, o modelo de Rutherford, vamos recapitular o que ele fez, o que o Rutherford fez. Ele fez aquele experimento famoso da lâmina de ouro, né, e percebeu que o átomo ele possui um núcleo pequeno, denso e positivo, e que os elétrons eles giram ao redor em uma grande região vazia. Esse foi o modelo nuclear do átomo, mas, no entanto, ele ainda não explicava por que os elétrons não caíam no núcleo, porque nessa época havia também esse pensamento de que o elétron, havia a possibilidade do elétron se chocar com o núcleo. Quando a gente parte para o próximo modelo que a questão nos apresenta, que é o modelo de Bohr, o que a gente pode dizer? Bohr ele propôs que os elétrons giram ao redor do núcleo em órbitas fixas e bem definidas, chamadas níveis de energia. Aqui a gente tem um esquema meramente ilustrativo, porque a gente não tem, a imagem é meramente ilustrativa porque não tem todas as KLMNOPq, que são as órbitas definidas desse modelo. Tem apenas algumas e é algo bem representativo mesmo, só para pegar a ideia do que é o modelo. O que a gente pode também afirmar sobre esse modelo? Nesse modelo também há a relação de energia e o elétron, energia e elétron, essa relação. E que são os níveis de energia são exatamente essas órbitas. Os elétrons eles estão em movimento, nesse esquema ilustrativo, estão, e cada um deles está em órbita, em alguma órbita definida. E cada órbita representa um nível de energia. Quando o elétron ele muda de nível, ele faz um salto, né? Se ele, por exemplo, o elétron que está mais próximo desse núcleo laranja, ele quiser saltar para um próximo nível mais energético, que é o segundo, por exemplo, ele vai absorver uma determinada quantidade de energia. Logo, quando ele retorna a essa energia, quando ele retorna ao seu estado anterior energético, ele vai liberar essa energia que foi absorvida anteriormente em forma de fótons. Daí que surge aquele princípio, aquela perspectiva do salto quântico, que é quando o elétron ele avança para um subnível mais energético, mas ele retorna e libera essa energia que foi absorvida em formato de fótons, em formato de uma luz característica. Esse modelo ele foi um avanço, mas ainda tratava o elétron como se ele tivesse uma trajetória bem determinada, né? O que a gente sabe, que a gente percebe hoje que não é bem assim com o modelo quântico. Quando a gente parte para analisar o último modelo desse cientista, a gente pode dizer o quê? Que esse é o modelo quântico do átomo que trouxe a perspectiva atual sobre o átomo, né? O elétron ele não é mais visto como uma partícula que gira em uma órbita fixa, como determinada pelo modelo anterior. Nesse modelo, em vez disso, ele é descrito como uma nuvem eletrônica, e podemos apenas estimar a probabilidade de encontrar o elétron em determinada região do espaço, chamada de orbital. Aqui tem um esquema meramente ilustrativo também que apresenta o que eu estou afirmando acerca dessa alternativa dessa questão. E, logo, tomando como base todas essas afirmações que a gente fez até agora, todo esse raciocínio, a questão pede um modelo que determinou a existência de orbitais. E até agora, o que a gente falou sobre orbitais se encontra na alternativa B, que é justamente esse último modelo que a gente está falando no momento. Não é isso? Logo, esse modelo atômico aqui configura-se como a resposta dessa questão 9, modelo atômico que determinou a existência de orbitais. A 10ª questão diz o seguinte. Agora essa questão
ela traz alguns conceitos básicos de química e a gente precisa analisar quais estão corretas. Na primeira alternativa, ele diz o seguinte: a massa molecular corresponde à massa de uma molécula. Essa alternativa, ela está correta ou não? Ela está correta. Porque a massa molecular é realmente a soma das massas atômicas dos átomos que formam a molécula, ou seja, a massa de uma única molécula. Já quando a gente parte para a alternativa 2, ela diz o seguinte: o número de massa de cada átomo corresponde à soma dos prótons e dos elétrons presentes em cada elemento. Isso aqui está incorreto. Por quê? Porque o número de massa, na verdade, é a soma de prótons mais nêutrons. Os elétrons eles não entram no cálculo porque tem massa desprezível. A massa do elétron é desprezível. Logo, essa alternativa está incorreta. O número de Avogadro representa o número de partículas contidas em um mol. Essa alternativa sim, essa alternativa está correta. Por quê? Porque o número de Avogadro é aproximadamente 6,02 vezes 10 a 23. Indica quantas partículas, átomos, moléculas ou íons existem em um mol de uma espécie, de uma substância analisada. Agora vamos partir para a penúltima. A massa molar é a massa contida em um mol do elemento químico. Isso é correto? É correto, sim. A massa molar é a massa contida em um mol do elemento químico. Por quê? Um exemplo prático. Porque para cada grama, na química a gente sempre relaciona gramas por mol, gramas por uma determinada quantidade de alguma coisa. Logo, por exemplo, a massa molar do oxigênio é 16 gramas por mol. E a do gás oxigênio é 32 gramas por mol. É sempre gramas por mol. A massa molar, ela é a massa contida em um mol de elemento químico, para numa unidade daquele elemento químico. A composição centesimal indica a massa do elemento que existem 100 partes de massa de uma mistura. Pronto. Essa alternativa ela está incorreta por quê? Porque a composição centesimal se refere a compostos químicos e não a misturas. Ela mostra a porcentagem em massa de cada elemento em 100 gramas do composto. Então, essa alternativa ela pode ser desconsiderada. A fórmula mínima ou empírica fornece a menor relação de proporção entre os elementos de um composto. Logo, essa alternativa está correta. Por exemplo, o peróxido de hidrogênio, H2O2, tem fórmula molecular H2O2, mas a sua fórmula orgânica é HO. Já percebe uma variação que corresponde ao que a questão afirma. Agora vamos analisar as alternativas. A gente tem quantas alternativas corretas nessa questão? Temos 3 alternativas corretas. Logo, a alternativa correta é a alternativa B. Logo, finalizamos essa resolução de questões e desejamos a todos vocês que estão nessa preparação para o vestibular, estão com ansiedade, fiquem calmos, procurem revisar os principais conteúdos de química no vestibular para garantirem uma boa nota, deem uma analisada nos vídeos produzidos aqui pelo PIBID-JM, porque a resolução de questões, entender a forma como o vestibular vai te cobrar tudo que você estudou, é muito importante para te dar mais segurança no momento da prova. Fique calmo, respire, trabalhe tanto a questão da resolução de questões, mas também trabalhe o seu psicológico, não se sobrecarregue durante essa etapa final de vestibular. E é isso, finalizo esse vídeo, desejo a todos vocês uma boa prova no dia 12 de outubro.